para influenza, então todos devem tomar, porque imagine vocês, se a gente der o azar de adquirir coronária virose e ao mesmo tempo uma gripe H1N1. Aí está feito, como é que se chama? A fome com a vontade de comer, né? Aí tem gente aqui perguntando se quem está gripado pode tomar a vacina. Ou tem que esperar melhorar para poder tomar a vacina? Se ele já está gripado, se é gripe mesmo, eu acho que não tem necessidade de tomar essa vacina, espera melhorar, depois toma, porque vai ser válida para outros tipos de vírus. Outra coisa, muita gente perguntando a respeito de pessoas que têm rinite, sinusite, bronquite, essas coisas alérgicas, que tomam corticoide, loratadina, esse tipo de medicamento, se elas são grupo de risco e se devem continuar tomando os remédios. Não, se for uso prolongado de doses altas de corticosteroide, mais usado nesses casos aí são a prednisona, prednisolona ou dexametasona. Em geral, nesses casos aí, as doses que se usam são doses pequenas e não chegam a dar imunossupressão nos pacientes. Agora, doses altas, acima de 30, 40 miligramas por dia, por uso prolongado, principalmente nessas doenças autoimunes, colagenoses, esses pacientes têm mais risco do que outros pacientes. Loratadina não tem nenhuma, na literatura não tem nenhum relato que seja um imunossupressor. E muita gente também perguntando, pai, para você falar o que você acha da questão da cloriquina junto com a amoxicilina ou separada, e se a questão de quem toma Reuquinol para artrite ou para lúpus pode continuar tomando, deve continuar tomando, se tem algum problema? Não, os pacientes portadores de doença autoimune, principalmente lúpus e artrite reumatoide, que fazem uso contínuo, né, o caso do Reuquinol é a hidroxicloroquina. E existe também a cloroquina, que é o precursor da hidroxicloroquina. Esses pacientes devem continuar fazendo uso frequente, né? O problema que está sendo é que esse essas pequenas pesquisas que surgiram aí com o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina fez com que a população comprasse todo o estoque da cloroquina nas farmácias e deixou os pacientes que têm uso crônico da doença sem medicamento. Mas hoje eu vi que o Ministério da Saúde vai repor, porque a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos já de produção desde o século passado, cerca de 1940, já começaram a ser produzidos para tratamento de malária, e até hoje nós temos malária aí, principalmente no norte do Brasil, que ainda fazem uso desses medicamentos. Então, o problema de usar ou não na síndrome do coronavírus, nessa pandemia nossa aí, é que existem numerosas pesquisas, né, em diversos países do mundo tentando arrumar ou conseguir medicamentos que evitem mortes, como tem ocorrido aí com a coronavirose. O problema da cloroquina, né, surgiram alguns trabalhos aí na literatura, embora não sejam trabalhos grandes e sem ainda se ter certeza da sua eficácia, mas tem trabalho feito na Índia, tem trabalho feito na França, trabalho feito nos Estados Unidos, com poucos casos e que evidenciam efeitos benéficos, né, da cloroquina. Principalmente o trabalho que fez a associação da cloroquina ou hidroxicloroquina com a azitromicina, que é um antibiótico. Ela não tem efeito antiviral, a azitromicina, mas parece que tem um efeito anti-inflamatório que, associado à cloroquina, beneficia mais, aumenta a melhora dos pacientes. Já
indicar cloroquina para todo mundo, eu acho muito precoce, porque essas drogas têm efeitos colaterais, porque elas entram em interação com vários medicamentos, principalmente medicações aí de cardiopatas, né, de pessoas que têm convulsões, que podem ter, às vezes, diminuição dos níveis do anticonvulsivante, desencadear convulsões, problemas de queda de plaquetas, enfim, não são medicamentos isentos disso. Aí só o médico, né, que vai avaliar a gravidade da doença, da coronária virose, para saber se tem indicação ou não de iniciar esse tratamento com hidroxicloroquina ou cloroquina mais a azitromicina, porque o que parece é que os melhores resultados surgiram nas formas mais graves, e essas formas leves não tem necessidade nenhuma de correr o risco de tomar esse remédio e ter efeitos colaterais severos. Ô pai, tem muita gente pedindo para você falar sobre a principal, quem que é a população de risco, quem tem diabetes, quais os cuidados deve ter, problemas pulmonares, grávidas, gestantes têm que ter algum tipo de cuidado diferente do restante, enfim. Bom, com relação às comorbidades, né, os fatores de risco que eu falei aqui, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, bronquite crônica, bronquiectasias extensas, pacientes portadores de insuficiência cardíaca, outras cardiopatias, hipertensão grave, a diabetes descompensada, que o paciente com diabetes compensada, ele não é muito enquadrado no grupo de pacientes que têm imunossupressão. Aquele que não se cuida, né, nem parte da dieta, nem com medicamentos certos, é que se ele for um diabético compensado, ele... Aqui, só um minutinho. Alô, voltamos. Desculpa, gente, é isso aí, vai. Você tá falando com relação às gestantes, a gente ainda não tem muita segurança para falar, porque a doença começou aí no final de novembro na China, e nós estamos pouco tempo ainda para poder ter alguma resposta em relação ao efeito da coronária virose aparentemente, pelo que se observou na China, pelo menos a transmissão do vírus para as gestantes não existe, né? Os fetos que nasceram de pacientes que já adquiriram a pandemia no final da gravidez, que nasceram sem apresentarem a positividade no teste para o coronavírus. Agora, em relação se existe ou não durante a gestação algum problema, né, não se sabe, porque tem pouco tempo, poucos meses, não deu nem tempo para a gente fazer qualquer estudo que possa tirar conclusões adequadas. Estão perguntando aí de pacientes hipertensos, tem pressão alta, pai, tem que ter algum tipo de cuidado, e se pessoas podem tomar vacina de pneumonia, aquela vacina 23. Bom, hipertensão não é só agora na pandemia, né? A pessoa que é hipertensa tem que tomar seus cuidados dietéticos, fazer o uso correto da medicação e sempre estar fazendo controle, ou nos serviços, né, de ambulatório, de grupos de atenções primárias, postos de saúde, com seus médicos, no sentido de manter a hipertensão controlada, que se for controlado, provavelmente ele não vai ter uma gravidade igual uma pessoa que esteja com a sua hipertensão muito descontrolada. Estão perguntando aqui também em que momento que você considera que a pessoa pode se considerar curada e ter uma alta, por exemplo, de um hospital? Bom, os casos que não necessitam de UTI, mas que na fase inicial tiveram sintomas um pouco mais exacerbados, daqueles que procuraram o hospital, normalmente com cerca de 7 a 10 dias ele se recupera e o médico, os colegas que o atenderem vão resolver se já está em condição de alta ou não.
Agora, os pacientes que necessitam de ventilação mecânica, hemodiálise, porque ele pode ter falência de múltiplos órgãos, isso aí nós sabemos que esses pacientes demoram para se recuperar, né, se por acaso não forem a óbito por causa dessas complicações todas. Em geral, no mínimo, uns 15 a 20 dias, esses pacientes permanecem sob assistência médica mais cuidadosa. Estão perguntando aqui também, muita gente, perguntando se a pessoa que tem o sintoma do Covid-19, se ela pode ir tomar a vacina do H1N1, né? Essa vacina da campanha. Se ele está com sintoma, eu acho que não. Ele deve esperar uns dias para ver se a doença evolui com cura desse surto de gripe, ou se ele vai evoluir para um quadro clínico porque pode acontecer que a vacina da gripe, em algumas pessoas que têm alergia à proteína do ovo, ou algumas vacinas têm também algum antibiótico no sentido de evitar a degeneração da vacina, que a vacina se estrague, a pessoa pode ter alergia a esses produtos e exacerba o quadro que parecia um acino gripal, né, e vai confundir. Então, o melhor é ele aguardar uns dias, esperar melhorar, aí ele vai e toma a vacina de pneumonia ou a vacina da gripe. Ô pai, tem muita gente aí querendo saber se quem pegou a Covid-19, ela está imune ou ele pode pegar novamente. É uma pergunta difícil de responder. As pesquisas feitas nesses países que já tiveram a doença na fase inicial, mas existe possibilidade rara, mas existe, né? Parece que no Japão, se não me engano, foi relatado um caso em que o paciente teve o teste positivo, e daí alguns dias já melhor, voltou e com alguns sintomas e teve o teste positivo de novo. Isso aí é muito difícil da gente tirar conclusão, porque esse paciente pode ser um paciente que teve uma resposta imunológica baixa por algum motivo, porque não é só doença autoimune, medicamentos imunossupressores, a pessoa pode nascer com uma determinada deficiência imunológica para determinados tipos de agentes. Então, isso pode acontecer, ou que essa paciente foi contaminada de novo, porque ela está numa região onde, se ela teve uma carga viral baixa, que não teve um estímulo imunológico importante para a produção de uma quantidade de anticorpo maior, ela pode adquirir o vírus de novo. Agora, provavelmente, se adoecer, vai ter uma síndrome bem leve, que provavelmente não vai lhe causar dano maior. Mas isso aí, nós temos que esperar, né, mais trabalhos, mais observações, para que nós possamos responder essa pergunta com mais prevenção, com mais perfeição. O Ana, eu vi uma Ana que pediu para eu fazer a pergunta para o pai. Pode mandar de novo, por favor, porque eu anotei muitas perguntas aqui, eu não consegui anotar o nome de quem é. Manda de novo, tá bom? Por favor, te peço por gentileza. E, gente, depois, só para já avisar, depois quando acabar aqui, a gente vai salvar essa live, vamos subir ela no YouTube, eu mando para vocês, tá bom? Agora, mais pergunta aqui, pai. Aqui tem gente perguntando, pedindo a sua opinião com relação ao pico da doença. O que você pensa com relação ao pico da doença e com relação ao teste? A demora no resultado, se a pessoa que não tem sintoma, ela precisa de tratamento, enfim. Não, pessoas que não têm sintoma, nós já falamos aqui várias vezes, não tem necessidade de tratamento. Se for sintomas leves, toma de